Letícia. Hugo. Bonjour. Idago. Conceição. Conceição. Núbia. Maria. Jaíta. Oxum vem me fazer dormir, que os
grilos não param de cantar. O galo anuncia o dia de amanhã. E eu preciso descansar. Oxum fazer dormir. Que os grilos não param de cantar. O galo anuncia o dia de amanhã. E eu preciso descansar. De que cor eram os olhos da minha mãe? Uma noite, há anos, acordei bruscamente, uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da casa onde eu havia morado. Não conseguia me lembrar como eu tinha chegado ali. E a insistente pergunta, martelando. De que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela pergunta havia surgido há dias. Há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, ela se pegava pensando: de que cor eram os olhos de minha mãe? E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo. Naquela noite, se transformou numa dolorosa pergunta, carregada de um tom acusativo. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo eu busquei dar conta das minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldade, bem como sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não me recordar de que cor eram os olhos de minha mãe. Eu achava tudo muito estranho, pois conseguia me lembrar de vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se escondia em meia cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, brincadeira que a mãe fazia, quando deixando por um lado o lava-lava, o caça-caça das roupagens alheias, se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Avistamos no cabelo dela uma bolinha. Pensamos que fosse carrapato. A minha irmã aflita, enquanto a mãe cochilava, ela queria livrar a boneca mãe daquele padecer. Então ela cuidadosamente puxou rápido o bichinho. A mãe a mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? A minha mãe nasceu numa cidadezinha, lá no interior de Minas Gerais. Era uma cidadezinha bem escondida. As crianças, até uma certa idade, elas andavam peladas. Mas as meninas, quando o peito começava a apertar, logo tinham que ganhar roupa antes mesmo dos meninos. A memória da infância da minha mãe, ela se confunde com a memória da minha infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia
na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis, em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nesses dias de parto, ou de alimento algum, que a mãe mais brincava com as suas filhas. E a nossa brincadeira favorita era essa, em que ela virava a rainha, a Nossa Senhora. Colocávamos flores pelos seus cabelos, pelos seus braços, no seu colo. Felizes escolhíamos flores de um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. Postávamos perante a nossa rainha e batíamos cabeça para ela. Nós, princesas, dançávamos, cantávamos, sorríamos. A mãe só ria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas desde aquela época eu sabia que ela inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Uma das melhores brincadeiras que nós tínhamos era de olhar para o céu, ver o formato das nuvens e observar qual desenho eles faziam. E olha! Olha! Uma nuvem em formato de carneirinho! Outra! Cachorrinho! Olha aquela! Aquela parece um gigante adormecido! Ah, não! Algodão doce! Nuvem algodão doce. A minha mãe corria, espichava o braço, alto, em direção ao céu. Pegava a nuvem algodão doce e imediatamente ela repartia entre cada uma de nós. Nós tínhamos que comer imediatamente aquela nuvem algodão doce. Porque senão elas derreteriam igualmente os nossos sonhos. Eu me lembro ainda do temor de minha mãe nos dias de forte chuva. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia do seu abraço. E com os olhos alagados de prantos, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o barulho da chuva, eu não sei se o lamento, o pranto de minha mãe, eu sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nessas horas, os olhos da minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chorava e chovia. Chovia
e chorava. Então por que é que eu não conseguia me lembrar a cor dos olhos dela? É o povo de cá pedindo pra não sofrer. Nossa gentilhada precisa sobreviver. E levantam-se as mãos pedindo pra Deus cuidar. Já não se vive sem pai e pirão, não há. Será que a força da fé que carrega o nosso viver pode mover montanhas pra nos fazer passar? É a nossa oração pedindo pra Deus cuidar. E naquela noite, a pergunta continuava me atormentando. E naquela noite, a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu havia saído da minha cidade natal. E naquela noite, a pergunta continuava me atormentando. Havia noites que eu havia saído da minha cidade natal. Tinha deixado tudo pra trás. Saíram de minha casa em busca de melhor condição para mim e para minha família. Ela e as minhas irmãs ficaram pra trás, mas eu nunca esqueci o rosto de minha mãe. Reconheci a importância dela, não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres da minha família. Sim. Já naquela época, nós entoávamos cantos e louvores às nossas ancestrais. Que desde a África vinham arando a terra da vida com suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas Iabás, donas de tanta sabedoria. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor eram os olhos de minha mãe, Eu resolvi deixar tudo pra trás e voltar à cidade que nasci. eu precisava buscar o rosto dela, Fixar o meu olhar no dela, pra nunca mais esquecer. a cor dos seus olhos. Assim fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. Eu vivi a sensação de estar cumprindo um ritual. Em que a oferenda aos orixás seria a descoberta da cor dos olhos de minha mãe. Sabe o que eu vi? Sabe o que eu vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas. Que eu me perguntava se a minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então eu percebi que a minha mãe carregava em si serenamente águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água.
A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. A cor dos olhos de minha mãe era cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum. Rios calmos. Eles eram caudalosos e enganosos, como quem vive pela superfície. Sim! Águas de mamãe Oxum. Oxum vem me fazer sorrir. Seu filho já não quer chorar. As lágrimas que eu deixei cair no rio já foram de encontro ao mar. Oxum vem me fazer sorrir. Seu filho já não quer chorar. As lágrimas que eu deixei cair no rio já foram de encontro ao mar. A morte brinca com balas nos dedos gatilhos dos meninos. Dorvi lembrou do combinado. Um juramento feito em voz uníssona, gritado sob o pipocar dos tiros. A gente combinamos de não morrer! Dorvi, respirou e aspirou. Merda! Porra de pó contaminado. Mas parece tal. Pra pôr na boca de neném. Pois é, o filho de Dorvi nasceu. Ele nasceu tão pequeno, mas tão pequeno, que Dorvi teve medo até de olhar. Pensou que talvez fosse melhor que o menino tivesse ficado na barriga da mulher ou incubado como semente dentro do seu caralho. Quis cutucar o putinho com a ponta da minha escopeta. Lica se afastou. Como se o filho fosse só dela. Não sei pra que o medo. Não sei pra que o medo, pensou Bica. Se ao menos o medo a fizesse recuar, pelo contrário, ela avança mais e mais na mesma proporção desse medo. É como se o medo fosse uma coragem ao contrário. Medo, coragem, coragem, medo, coragem, medo, coragem, medo, coragem, medo de dor e pânico. A festa está se dando. Balas enfeitam o coração da noite. Eu não gosto de TV. Mata e morre de mentira. Aqui, não. Às vezes, a morte é leve como a poeira. E a vida se confunde com um pó branco qualquer. Às vezes é uma fumaça adocicada, entrando pelo pulmão da gente. Um tapa, 2 tapas, 3 tiros. A minha mãe brincava assim com a gente.
Um elefante amola a gente. Amola. 2 elefantes amola a gente. Amola, amola. 3 elefantes amola a gente. Amola, amola, amola. 4. A vida é tanta amolação. Minha mãe ia seguir amolando a gente com aquela cantiga besta, mas que me fazia feliz. Dessa vez eu vou ser obrigado a concordar. Só Bica ficava feliz com essa merda de cantiga. E Dago, meu irmão? Não. 1 elefante, 2 elefantes, 5 elefantes, 10 elefantes! E Dago ficava puto e mandava a velha calar a boca! Falando com quem? Era mesmo o final dos tempos, né? Aonde já se viu Dago filho mandar a mãe calar? E ela não calava. Cantava mais alto ainda! E Dago olhou pra ela de soslaio, pediu a bênção e saiu. Nem desceu o morro. A minha mãe recebeu a notícia que ela já esperava. Foi lá e acendeu uma vela perto do corpo. Uma fumacinha menina dançava aos pés de Dago. Só ela. A fumacinha, a mãe e eu, ali, velamos o corpo do meu irmão. Mais um corpo tombou. Eu sem dormir. A palma do peito, barriga, pernas, estou de pé, meu neném dorme, ainda me resta. E arrasto aquilo que sou. Saraivadas de balas, de instantes em instantes, perturbam a diversão da mãe de Bica e de Dago. Lá fora, balas e balas, independente do desejo da mulher, continuam a mesma e seca sonata. Dona Esterlinda levanta irritada e muda o canal da televisão. Mas agora, uma programação mais amena vai entorpecer os sentidos da mulher. Ai, você gosta mais da televisão, é novela? Você gosta de novela? Não gosta de novela? Eu não gosto de noticiário, não gosto de políticos, não gosto de futebol, não gosto de carnaval. E principalmente de noticiário. Principalmente de noticiário. Deu pra entender nada que eu falei, né? Principalmente de noticiário. Então, é muita campanha. Campanha contra o verde, campanha contra a vida, campanha contra o contra... Contra ou a favor? Ai, sei lá. E é contra. Isso aqui é que eu tô sentindo, tenho sentido umas dores nas pernas. Mas também, né? A vida toda é lata d'água na cabeça e lá vai Maria. Sobe o morro, desce o morro. Sobe o morro, desce o morro. E não se cansa disso, não. Sobre os meus filhos, eu só tive esses 2. Eu cuspi fora os 4. Acho que eu provoquei. Mas enfim, voltando ao assunto, né? Eu não gosto muito de ver crime, não. De ver assalto, guerra. Ainda mais que hoje, exatamente hoje, na verdade, há uns 5 anos atrás, o meu filho desceu um morro e caiu. Eu perdi meu filho. E Dago era tão bonito. Ele podia trabalhar na televisão, sabe? Fez aquele ator que é famoso. Você sabe qual é? Põe o Fagundes. Pode ser. Não. Acho mais a cara do galhaço. Jesuíta. E ele cantava também. Mas o Dago foi crescendo, ficando cada vez mais calado, mais irritado.
brigava sempre comigo e com a irmã. Eu lembrei de uma música. Você lembra, bicho? Eu lembrei de uma música que eu aprendi com a minha mãe. E, se eu não me engano, ela aprendeu com a mãe dela. Teve um dia que o Hidago, entre os alunos dele, falou assim pra mim. Uma mãe amola a gente, uma irmã amola a gente, um inimigo amola a gente, um policial amola a gente. E saiu citando um monte de coisas que amolavam a vida dele. Eu acho que pra ele, o mundo era só amolação. Eu, Bica, sei um pouco do segredo. Um pouco do segredo basta. O saber compromete, penso eu. Hidago sabia. Ele falou e ele dançou. Morreu. Mas meu irmão, ele mereceu. Aliás, Hidago era traidor desde menino. Aliás, Hidago era traidor desde menino. Porque Hidago era um bundão. Porque Hidago era um safado. Porque Hidago era isso, Hidago era aquilo. Hidago lá, Hidago aqui. Na escola, era todo mundo. Ou quase todo mundo. A destelhar a cantina para roubar a merenda armazenada. Uns subiam e os outros vigiavam em silêncio. Só queríamos comer o que era nosso, por direito. Foda-se. Sei lá se era um jogo inocente, um jogo maldoso. Eu só sei que no final das contas a gente debochava da cara da professora. Um dia, Hidago arrumou uma briga com o Datu. Aí melou. Ele deu com a língua nos dentes. Eu vomitei tudo pra Claudinha. Falei do telhado, falei dos biscoitos, falei do incenso proibido. E lá no fundo da escola, e até mesmo no banheiro, a galera adocicava o ar. Falei também do talco mágico, que eu sei que alguns aqui gostam de guardar escondido no fundo do sapato. Os grandes ficaram putos! Mandaram dizer pra mãe cuidar da boca traidora do filho dela. Língua cortada não fala. Logo depois, chegaram e pediram pra que a mãe chamasse o puto. O menino maior, que mancava devido a uma bala perdida, agarrou Hidago pela boca, enquanto o outro despejava doela dentro daquele que cultivava a língua venenosamente solta, um vidro de pimenta. Pimenta nos olhos dos outros não arde. Aquela ardeu nos olhos de minha mãe, de Hidago. Eles dois choravam. Eu quase. Pimenta talvez. Mas a verdade é que Hidago já não era mais tão inocente. Eu só tinha 11 anos! E eu só tinha 12. Hidago sabia das consequências das suas ações. Você sabia que palavras como essa levam lá na delegacia. Você sabia. O prazo dele tá acabando. O meu também. Puxa aquele fundo do inferno! Resumo o risco que tô correndo. Risco não. Tudo já é certo. A solução tá definida, o destino traçado, não há recuo. Eu não tô aflito, não tô desesperado, não tô calmo ou inocente. Apenas estou sabendo que daqui a pouco, questão de um dia e meio, não estarei mais. Nem eu e nem ele. Eu acabo com ele, mas isso não se resolve. Outros virão e acabarão comigo. O nosso prazo de vida virou as avessas. Morremos nós, apesar de que a gente combinamos de não morrer. A morte às vezes tem um gosto de gozo, não tem?
Ou é o gozo que tem o gosto de morte? Eu não esqueço o perigo vivido no meu primeiro mortal trabalho, na minha primeira vez. Um dia, os homens subiram o morro. O combinado era o enfrentamento. Até então eu só tinha feito trabalho pequeno. Vigiar, passar o bagulho, empunhar a arma nos becos, garantindo a proteção na calada da noite. Naquele dia não. Mandaram que Dorvi fosse enfrentar também. Ele tinha 13 anos. No meio do tiroteio, foi lá e esporrou, gozou! E eu juro que não foi de medo. Foi de prazer. Um prazer intenso que brincou dentro do meu corpo inteiro. Tive até o princípio de ereção. Hoje não. Outro prazer formiga o meu corpo por dentro e por fora. Eu vou matar! Eu vou morrer! Rapal com o meu corpo. Ainda estou aqui. Ainda estou. E Dorvi? Se nem a mãe dele sabe, que dirá eu. Sou só essa mulher. Eu pensei em nosso filho. E de como eu queria um outro futuro pra ele. Eu amo escrever. Só faço escrever desde pequena. Eu lembro que um dia na escola, a professora passou um exercício de separar as sílabas e formar novas palavras a partir disso. Para desconcertar a moça, eu pedi para ir ao quadro e escrever as palavras que eu tinha formado. E escrevi: pó, zo, eira, ma, com, nha. E continuei escrevendo mais e mais. Craque. É de futebol, gente. Tiro. Comando. Leste. Oeste. Norte. Sul. Vermelho. E verde também. Na verdade, naquele momento, eu já estava arrependida. E queria voltar pro meu lugar. Se é que eu tenho algum. A professora fingia normalidade, né? A menina tava rindo. A menina continuava escrevendo e não parava, né? Mas tudo bem. Deve haver uma maneira de não morrer tão cedo. E de viver uma vida menos cruel. Eu vivo implicando com as novelas da minha mãe, mas eu sei que ela separa. E separa com violência os dois mundos. A minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. Outra coisa. Meu leite jorra para o alimento do meu filho e de filhos alheios. E eu sei que não morrer nem sempre é viver. Que deve haver outros caminhos mais amenos. O meu filho dorme. Enquanto lá fora uma sonata seca continua explodindo em balas. E eu lembro de um verso que eu li um dia. Escrever é uma maneira de muito sangrar. E eu acrescento, de muito sangrar. Foram me chamar, eu estou aqui, que aqui há. Foram me chamar, eu estou aqui, que aqui há. Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho.
Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar. Rir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, e pra não chorar. Maria. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto do ônibus. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era muito importante ela ir se acostumando com a caminhada. O preço da passagem estava aumentando tanto. Além do cansaço, Maria carregava umas sacolas. No dia anterior, na casa da patroa, a gente tinha uma festa. No domingo, sabe? Maria levava para casa os restos. O osso que a patroa ia jogar no lixo e as frutas que enfeitavam a mesa. Maria tinha ganhado também uma gorjeta que serviria para comprar remédio para os filhos. Também carol. As frutas estavam ótimas. Gostava? Já havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos iriam gostar de melão? A palma de uma de suas mãos doía. Tinha sofrido um corte, bem no meio, enquanto cortava o pneu para a patroa. Que coisa! Faca laser! Corta até a vida! O ônibus apontou lá na esquina. Que bom. O ônibus não está cheio. Consigo sentar e descansar até a hora da descida. Ao entrar, um homem levantou lá de trás, do último banco, fazendo um sinal para o trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Ela se lembrou do passado, do homem deitado com ela, da vida dos dois no barraco, da barriga enorme que todos diziam gêmeos e da alegria dele. Ah, meu filho! Meu filho nasceu! É um menino! Meu filho nasceu! Meu filho! É um menino! É um menino! Meu filho é um menino! Maria viu, sem olhar, que era o pai de seu filho. E ele continuava o mesmo. O olhar assustado, não se fixando em nada e em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa. Por quê? Porque não podia ser diferente. Por que não podíamos ser felizes? E o menino, Maria? Como vai o menino? Sabe que sinto falta de vocês? Tenho um buraco no peito, tamanha a saudade. Eu não arrumei. Não quis mais ninguém. E você? Você
Já teve outros? Outros filhos? Eu tive. Tive mais 2 filhos. Também não fiquei com ninguém. Fico de vez em quando com um homem ou outro. E dessas deitadas loucas e repentinas, nasceram os 2 menores. E veja só, homens também. Homens também? Mas para eles, tudo haverá de ser diferente. Para eles, tudo vai ser melhor. Maria, não te esqueci. Tá tudo aqui. No buraco do peito. O homem falava, mas continuava estático, preso, fixo no banco. Cochichava com Maria as palavras, sem entretanto virar para o lado dela. Ela sabia o que o homem estava dizendo. Ele estava dizendo de dor, de prazer, de alegria, de filho, de vida, de morte. Do buraco saudade no peito dele. Dessa vez o homem cochichou um pouquinho mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala dele. Um abraço. Um beijo. Um carinho no meu filho. Um abraço. Um beijo. Um carinho no meu filho. É um assalto! O comparsa anuncia o assalto! É um assalto! Maria teve muito medo. Não da morte, não dos assaltantes, mas sim da vida. Ela tem 3 filhos! 3! O mais velho, com 11 anos apenas, era filho daquele homem que carregava uma arma na mão. Passa tudo! Passa, não me olha! É um assalto! Passa tudo! Bora, bora! O comparsa de seu ex-homem passa por ela E não perde nada. Os assaltantes desceram rápido. Foi quando uma voz, lá de trás, acordou a coragem dos demais. Essa puta! Essa negra safada conhecia os assaltantes! Vai ver, estava desconchado com os 2! Calma, gente. Se ela tivesse mesmo com eles, ela tinha descido também. Ela não desceu só para disfarçar! Estava mesmo com os bandidos! Foi a única a não ser assaltada! Mentira! Não fui, não sei porquê! Mentirosa! Você conhecia sim os assaltantes! Que droga! Não conheço assaltante algum! Olha só! A negra nem é atrevida! Calma, gente. Calma! Eu conheço essa mulher. Todos os dias, nesse mesmo horário, ela pega esse ônibus. Ela tá trabalhando duro pra poder dar uma vida melhor pros filhos. Lixa ela! Lixa! 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 Maria punha sangue pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos iriam gostar de melão?
fizeram isso com a Maria? Ela só queria chegar em casa, levar melão pros filhos. Quantas mulheres negras não são mortas todos os dias? Quantas não sofrem isso que Maria sofreu aqui dentro de casa? Com maridos que dizem que amam. Quantas mulheres morrem no lugar de seus filhos? Vai ser sempre assim? Essa estatística? Todo dia uma mulher morta. Aqui foi por uma roda de pessoas. E ninguém faz nada. Ninguém defende. Ninguém vai lá. Nós vamos ficar fazendo isso? Até quando? Até quando vamos nos calar? Até quando? Maria só queria chegar em casa. Quer dizer ao filho que o pai havia mandado. Um abraço. Um beijo. Um carinho. Um abraço. Um beijo. Um carinho. As batidas na porta ecoaram como um prenúncio de samba. As batidas na porta Ecoaram como um prenúncio de samba. A preta que samba, malandro quer que quer pra sua vida. No gozo teme o pranto, mas a preta do samba já no barraco também quer ficar na sua vida. Ei, no samba, a preta que samba, malandro quer que quer pra sua vida. Todos entraram, menos o seu. Os homens e as mulheres cercaram Ana. Naquele minúsculo espaço, coube-se o mundo. Ana reconhecera a batida. Ela não havia confundido a senha. O toque estava a dizer que tudo estava bem. Já batuques apressados dizia de algo mal, ruim, danoso no ar. Se era assim, onde estava o seu homem? Já que das outras estavam ali. Onde estava a da venda? Por que a da venda não estava ali? Por quê? Se o da venda não está aqui, é porque ele está sozinho em algum lugar. Onde está a da venda? O que seria isso? Estariam todos mascarando algum sentimento apenas para que eu não sofresse? Seria alguma brincadeira de da venda? Não! Da venda não era homem de tais modos. Da venda era, bom. Ele até brincava.
Eu até era um homem de Deus, mas quando eu estava invocado, eu era o próprio diabo. Pois é, doutor! Tá assustado? Pois é, doutor, a vida não tá fácil pra ninguém, né? Calma. Ainda mais pra deputados assim como o senhor, né? Olha, eu dou graças a Deus todo dia, porque tem pessoas como o senhor que ajudam os pobres. Era mentira. Eu votei no senhor. Era mentira também. E não me arrependo, não. O que eu gostava mesmo era de ver o medo. Eu gostava de ver o terror, o pavor nos olhos das pessoas. Ainda mais um cu de rolo igual esse deputado aqui. Bora, rapaz, é um assalto! Isso. Pode passando tudo! Tá fazendo 2 brigadeiros, tipo! Bora! Passa a camisa bonita aí. Passa a camisa bonita aí. E esse relógio aí bonitão também pode ir passando tudo, que aqui agora a calça não, deve estar toda borrada. Vacilando, cara. E foi por aqueles dias do assalto ao deputado que da venda conheceu a venda do relógio. Ele havia rendido algum dinheiro para o que estava na carteira. E de cabeça leve, resolveu ir com os amigos para o samba. E foi naquele dia que da Venga conheceu o ano. Foi uma roda de samba. Ela tava ali, dançando, faceira, dançando macio. Ela tava tão distraída que nem percebeu que o da Venga tava olhando intensamente para ela. Da Venga tava ali no cantinho olhando pra ela o tempo todo, mas ele tava ressabiado, sabe por quê? A polícia tava na cola dele, por causa do assalto, por causa do assalto. Foi então, ele esperou o samba, pediu pra parar, Que o da Venga criou coragem e foi falar com ela. Ei! Caiu aí. Caiu o quê? Eu. Caidinho por você. Qual é a sua graça? Ana. Prazer. Tá vendo? E você vem sempre aqui? Toda terça, acredita? Nunca vi tanta beleza. Obrigada. Você bebe o quê? Hoje eu tô só na água, meu trabalho. Uma água, uma cerveja, por favor. Um brinde a gente? Um brinde. Era preciso, coragem pra chegar numa mulher. Era preciso mais coragem pra chegar numa mulher do que pra fazer um serviço que ele costumava fazer. Ele tava tão, mas tão enamorado dela, que ele esperou ela beber aquela aguinha toda faceira, e ele bebeu tudo de uma vez e nem sentiu o gosto do líquido. Depois daqui, Depois daqui eu vou pra casa. Não falei que eu trabalho amanhã? vamos pro meu barraco? Saidinha, né? Gostei. E foi naquela noite, no barraco do da Venga, menino, tô te contando. Naquela noite, depois de tudo, Aconteceu o que Ana não esperava. Ele começou a chorar copiosamente no gozo pranto. Menina, tá
Venga, que era tão grande, tão forte, tinha o prazer banhado em lágrimas, chorava feito criança. Menina, soluçada aberta. Ele umedecia ela toda. Corpo, rosto, úmidos com lágrimas de Davena. E quando a Ana via aquele homem, nesse gozo branco, ela não entendia por quê. Mas ela sentiu uma dor imensa. Foi então, a partir desse momento, que ela decidiu que se chamaria... Ana da Venga. Naquele dia em diante, Ana da Venga passou a morar para sempre no barraco e na vida do seu homem. O meu barraco era uma espécie de quartel-general. E eu era o chefe. Ali se decidia tudo. Ó, qual foi? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não tô entendendo essa mulher aqui. Eu também não gostei Como dela. aquela Não gostosa? gostei Aquela dela. gostosa. Que isso, cara? Respeita a mulher do chefe. É dentro. Cara, não, olha só. Pra mim, a gente deveria trocar de chefe. Pronto, falei. Mas tu vai pra onde? Tu vai saber que vai pra onde? Eu sei, Marquinho, cara. Marquinho, porra. Sou do caralho! Vai demais. Ó. Que isso? Não tá mais aqui quem falou. Não vai funcionar, não. Não, já sei, gente. Assim, ó. Ana pra cá, Ana pra lá. Mas quando minha mulher passa, neguinho só falta quebrar o pescoço pra olhar. Eu não, chefe. Eu não gosto nem de mulher. É verdade. Ó, não gosto de vocês dias muito inteiro, tá? Porque, ó, enquanto eu for chefe, Ana continua aqui. Cega, surda e muda no que se trata de negócios. E vocês? Mas vocês eu quero pianinho. Senão vão acabar que nem pouco. Acabado, entendeu? Entendeu, né? Nem no dia em que eu, de cabeça baixa, e contei meu pior crime, ela tivera medo de mim. Maria Agonia estava com a Bíblia na mão. Davena observava os modos contritos da mulher. Eles marcaram um encontro pro domingo seguinte na praça. Esses encontros aconteceram muitas e muitas vezes. Eles foram e se amaram muito. Ele chorou, como sempre. Mas um dia, Davena pediu que Maria Agonia largasse a Bíblia, largasse tudo. Maria Agonia reagiu. Ah, da Venga, vê se eu sou crente, sou filha de pastor, sou instruída. Vê se eu vou largar isso tudo aqui pra subir o morro com você. Um marginal, um bandidinho. Davena se revoltou. Boa noite. Interrompemos nossa programação para uma notícia urgente. Filha de pastor e deputado é encontrada nua e toda perfurada de balas. Ao lado do corpo, uma Bíblia. A moça cultivava o hábito de visitar presídios para levar a palavra de Deus. Novas batidas ecoaram na porta e já era um prenúncio de samba. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de felicidade. Tá vendo o que é isso? Que bagunça é essa? Tá doida. Esqueceu de você? Esqueceu da vida? Não. Eu não havia esquecido. Mas até então eu também não tinha por que lembrar. Pela primeira vez na vida, eu recebi uma festa de aniversário. Barraco de Ana da Venga, com o seu coração, guardava gente e felicidade.
No samba, a treta é cristã. Não quer quebra sua vida. Tudo. Ai, tava achando um refrão. Chega! E ficam atentos aí, porra! Show! Naquela mesma noite, depois do gozo pranto, a porta se abriu violentamente. Polícia! Perdeu! E agora? O que valia a vida? O que valia a morte? Ir pra prisão? Nunca. A arma tá debaixo da camisa. Dá pra pegar as duas juntas. Mas esse gesto significaria a morte. Os noticiários depois lamentavam a morte de um dos policiais de serviço. Já na favela, os companheiros de Davenga e de Ana choravam a morte. Ana morrera ali, naquela cama, metralhada, protegendo com as mãos um sonho de vida que trazia na barriga. Olha só. Qualquer coisa, ele atirou primeiro. Tá entendendo? Bota isso. Cadê pra galera da recolher aqui? Para aqui, por favor. Vai. Vem. Vai pra lá. E uma garrafa de cerveja cheia de água, um botão de rosa que Ana havia recebido de seu homem na festa primeira de seu aniversário.
Doris! Oi. Acorda! Acorda, Doris! Doris da Conceição Aparecida. Minha Sãozinha. Desde os primeiros anos da sua vida, deixou os seus espantados, abrindo os braços, esticando os dedos como se quisesse mostrar alguma coisa. Ou alguém. Balbuciou algo assim. Amarelo! Amarelo! Crescendo foi, e os seus dizeres também. Do balbucio amarelo, a palavra amarelo. Era a cor favorita para cobrir os seus rabiscos. Desde a fase mais simples até as criações mais completas, como a do corpo humano e a das paisagens. Amarelo! Um dia, aos 7 anos, a menina acordou dizendo que havia sonhado com a moça do vestido amarelo. A moça do vestido amarelo? A moça do vestido amarelo. A moça do vestido amarelo. A moça que ela via sempre. O sonho acordou Doris bem no dia de sua primeira comunhão. Ai, é só uma amiga imaginária da menina. É fase, ela cresce e passa. Ixi, esse negócio de amiga imaginária é esquisito, hein? Que fofoqueira, meu Deus do céu! Fofoca não, informação, garoto. Gente! Gente! Será que essa menina está vendo fantasmas? Olha, os brincadeiros que não deve. Eu, hein? Poderia Doris ter tido outros sonhos? Sim. Anjos voando, dançando no céu azul celeste. Uma alma consagrada que devemos tanto respeito? Nossa, Carecimento! esse friozinho. Nada mais católico seria se sonhasse com a mãe de Jesus. Pronto, gente, uma querida, resolvido. O amarelo poderia ser a Nossa Senhora dos Católicos! Senhora Aparecida? Nossa Senhora de Lourdes! Senhora do Rosário dos Pretos. Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Nossa Senhora dos Remédios! É pequenininho, mas é pesado, então eu vou querer ouvir. Pelo amor de Deus. A Virgem de Fátima! Tem que fazer não, garoto? Vai pra lá! É pra lá! Vai, passa! Oh, minha Sonzinha. Só a avó sabia de que moça a Sonzinha tava falando. Mas uma coisa não se encaixa muito bem nessa história. A troca da cor do manto da santa. Azul e branco eram as cores preferidas da Santa Católica. E que eu saiba, ela nunca tinha usado amarelo. Redo in unum Deum. Já vou avisando que essa caminhada vai demorar. Porque na hora de marcar a cena o meu voto foi vencido. O elenco deve estar
satisfeito porque vocês estão rindo. Eu aproveitei para aprender um pouquinho de latim. Obrigado, colega Dalmar, que me ensinou a pronúncia. Está quase chegando a hora de colocar o latim em prova. Credo in unum Deum, et in unum Domino Iesum Filium Dei Progenitum. A benção, padre. Deus abençoe, minha filha. Padre. Dorinha tem tido uns sonhos esquisitos. Disse que sonhou com uma tal de moça do vestido amarelo. O senhor sabe o que pode ser? Deixa estar. Cada qual sonha com o que está guardado no inconsciente. E o inconsciente não se curva, nem para a força do catecismo, nem da pregação, e nem para a força do castigo. Doris estava mais bonita naquela manhã. Na hora de sua primeira comunhão, o seu rosto inteiro se iluminou. Uma intensa luz brilhava sobre ela. E revestida de tamanha graça, até a senhora lá do altar sorria. Uma paz nunca sentida antes inundou a igreja inteira. Ruídos de água desenhavam rios mansos e caudalosos a correr pelo corredor central do templo. E a menina, em vez de rezar Ave Maria, oração por tanto tempo ensaiada, cantou outro cumprimento. Cantou e dançou como se tocasse suavemente as águas tranquilas de um rio. Alguns entenderam a nova celebração que ali acontecera. Doris da Conceição Aparecida cantou para nossa outra mãe, para nossa outra senhora. Doris sonhou com a moça dourada, brilhava no rio uma luz delicada, falava baixinho e alto assim. Menina, seu sonho tem fim? Doris sonhou com a moça dourada, brilhava no rio uma luz delicada, falava baixinho e doce assim. Menina, seu sonho tem fim? Não tem fim, 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 não tem fim. O amor é assim. Não tem fim, 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 não tem fim. O amor é assim. Não tem fim, não tem fim, não tem fim, não tem fim, não tem fim.
Gente, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Essa é a turma 2A da Escola Sesc de Arte Dramática. Vocês acabaram de assistir uma prática cênica, que é dos contos, né, a partir dos contos da Conceição Evaristo, Axé, intitulada Sobrevivências. Ao longo desses meses, o professor Eduardo Bacari, a professora Aline Valentim, nem todo mundo conhece vocês, então dou um tchauzinho. E o professor Wellington, eles acompanharam a gente, né, em toda essa estrutura, a professora de corpo, ele de história do teatro brasileiro, o professor ficou com a parte de encenação e o André acompanhando o projeto integrador e, obviamente, acompanhando também de pé os demais educadores. E aí a gente queria também aproveitar, né, agradecer a equipe de produção da Escola Sesc de Arte Dramática. E o Leonardo. Gente, não pode E tem uma entidade, né, que reverbera em todo esse território, que é a professora Cláudia Ventura. E aí a gente estende, obviamente, nossos agradecimentos a toda a equipe da Escola Sesc de Arte Dramática, ao Polo Educacional, bem como restaurante, né, que... A gente quando deu pra ver, né? E aí vocês vão levar, né, o programinha pra casa. Aí tem aqui, obviamente, nossos nomes, as nossas fotos, que foi feito pela equipe de fotografia, aqui o Fernando, obrigado. E o nome do Instagram é exatamente esses que estão aqui, tá? Mas a gente queria convidar o professor André Bacari. Para dar uma palavrinha para ele falar, né, como é que foi esse processo. Assim. Ele é tímido, Vai lá, brinca assim. Só quero agradecer a turma pela oportunidade, pelo nosso apoio, pela nossa trajetória. Eles aceitaram esse desafio lá no primeiro dia, quando eu falei para eles, olha, vamos fazer sem nada. Vai ser só uma praça, o texto de Conceição Evaristo, os corpos de vocês, as imaginações de vocês e as imaginações do público. Essa era a ideia. Essa foi a provocação que eu fiz para eles no início e eles aceitaram e vieram até aqui. Obrigado. Obrigado. E a equipe segunda da professora Aline Valentim, que trabalha com a disciplina corpo. Demais, assim, estar aqui na ESAD, poder trabalhar com literatura preta, com uma autora negra, com a nossa história. Trazer nossa ancestralidade. Então, é só agradecimento a essa escola que tem abraçado essas propostas. Parabéns, vocês arrasaram e obrigada a todo mundo que está aqui hoje. O professor Wellington, que trabalha com a gente falou, eu já falei sobre isso, o quanto é bacana ver essa integração entre a teoria e a prática, entender que a gente está pesquisando, né, sobre essa obra tão importante que é a obra da Conceição Evaristo e pensar, né, que ela é tão teatral, que o teatro é tão importante para ela, que está ali tão fortemente
mesmo sem ela ter escrito uma peça de teatro. Mas ela escreveu, como ela diz, as escrevivências estão aí. A escrevivência, como diz o querido Patrick, que deve estar aqui, que foi Ali. Ela é cênica, né? Ela é cênica e acho que foi muito bacana a gente poder fazer um seminário sobre a Conceição, pensar a obra dela em relação ao teatro e pensar a partir daí que histórias, que teatros e que Brasil ela está falando. Acho que foi isso. Pro André. Antes do André falar, tem uma coisa na pedagogia, né, da escola que é muito interessante, porque o André é ex-aluno da ISAD. Tem ali e outros alunos que estão aqui, né, assistindo. Então eles vêm, né, como instrutores e isso é muito significativo pra gente, porque a gente vê o quanto essa escola tem uma potência e uma força. André, axé, obrigado. Feedback cena 1. O que eu vou falar, gente? Vocês chegaram aqui e fizeram o que tinha que ser feito, pô. Vocês são bravos, pô!